Opa! Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e toda quarta-feira tem programa novo disponível em nosso canal no YouTube ou nos aplicativos de áudio como Spotify, Deezer, Apple, Amazon Music, entre outros. Inscreva-se em nossos canais, acione o sininho no YouTube para receber os avisos de novidades e, por favor, curta os episódios. No programa da semana passada, refletimos sobre quem é o meu próximo. Analisamos a parábola do bom samaritano e vimos que quando somos seletivos com quem pode ser o nosso próximo, também seremos seletivos na caridade e na misericórdia. E não podemos seguir nesse caminho. E outro caminho que precisamos evitar é o do orgulho, da vaidade, da prepotência. Ou seja, precisamos nos esforçar para irmos em direção à humildade. Veremos no programa de hoje como essa virtude é tão importante em nossa evolução espiritual quanto desafiadora para ser aplicada nos dias atuais. É o que veremos a partir do próximo bloco. Vocês já devem ter visto a frase "só sei que nada sei". É uma frase atribuída ao filósofo grego Sócrates. E é atribuída porque, como ele não deixou nada escrito, tem nenhuma informação se essa frase é dele mesmo. Platão também nunca escreveu, Platão que foi o discípulo de Sócrates, nunca escreveu essa frase assim, dessa maneira. Mas passou aí para a história de que Sócrates escreveu essa frase, ou pelo menos disse essa frase, só sei que nada sei. E Sócrates, como vocês sabem, viveu lá em Atenas uns 500 anos antes de Jesus, no apogeu praticamente aí da cultura grega. Sócrates era considerado uma das pessoas mais sábias do seu tempo. Portanto, é interessante que ele diga, só sei que nada sei. Mostra, entre outros significados, uma humildade de que, por mais que ele tenha conhecimento, ainda não saberá tudo. Ainda que ele saiba muito, o que ele sabe hoje pode ser modificado amanhã. E, aliás, essas mudanças de informação ocorrem o tempo todo, né? Como bem mostra o novo telescópio espacial James Webb, que vai revolucionar a astronomia. Em todos os segmentos da nossa vida, sempre tem novidades, sempre tem coisas acontecendo. Um dos mantras no mercado de trabalho é fique sempre atualizado, né? Mantenha-se sempre atualizado. Por isso, nós temos que ser humildes sobre o que sabemos, reconhecer as nossas falhas, de que nem sempre nosso ponto de vista é o certo e que precisamos estar sempre abertos a aprender. E dentro dessa ideia de humildade, que é o nosso tema aqui de hoje, é que temos um versículo, vamos retirar aqui um versículo na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5 também, que diz o seguinte: sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Vou até repetir aqui esse versículo na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. No entanto, nós temos aqui pelo menos um desafio no caminho da humildade. Pelo menos um. Temos vários desafios, mas pelo menos um aqui vamos tentar refletir com um pouco mais de profundidade. Vamos imaginar, hipoteticamente, okay? Mais um daqueles meus exemplos absurdos, que Sócrates vai fazer uma entrevista para emprego. A recrutadora pergunta para o filósofo qual é o seu conhecimento na área que ele está buscando lá para trabalhar. E Sócrates responde, só sei que nada sei. Bem, vocês podem imaginar o jeito da entrevistadora, que como ela vai ficar surpresa com aquilo, né? E com absoluta certeza, essa recrutadora, essa entrevistadora não vai considerar ter Sócrates na equipe da empresa. Como assim? Né? Como assim ele só sei que nada sei? Não está qualificado para a vaga. E por quê? Porque neste exemplo fantasioso, absurdo, fica claro que muitas vezes a sociedade espera que nós sejamos decididos, fortes, que tenhamos, assim, certezas inabaláveis,
opiniões sobre tudo e mais alguma coisa. E esse comportamento vai nos levar à arrogância, à prepotência, ao orgulho, ao ego inflado, à desconsideração em relação ao próximo, porque é óbvio, se eu sou tudo isso, quem é você, né? E também, ao não respeitar o nosso próximo, como nós falamos muito aí no programa passado, vai também no caminho da incivilidade. Incivilidade. Não vamos reconhecer, não vamos ter um comportamento afável, fraterno com o nosso próximo. Tudo porque a sociedade meio que nos pede que tenhamos esse comportamento. A gente tem que ser aquele cara que sabe de tudo. Então, por isso que Sócrates teria uma certa dificuldade para conseguir um emprego nos dias de hoje se viesse com essa conversa de só sei que nada sei. Agora, se nós formos por esse caminho, caminho da prepotência, do orgulho, da aparência, né, que nós somos, sabemos tudo, temos certeza de tudo, como assim eu estou errado, tal, poxa, nos causam uma outra questão, que é a seguinte: acho que nós já convivemos e vamos conviver com pessoas que têm esse perfil. E como é desagradável, não encontrar alguém com essas características. É muito chato. A pessoa só fala dela mesma, tudo que ela faz é perfeito, é maravilhoso, ela só dá a bola dentro, inacreditável. E alguns de vocês podem até dizer que as pessoas que seguem nesse caminho, elas, na verdade, elas estão usando uma máscara para suas atividades profissionais e tal. Pode ser, realmente. E de repente em casa, elas têm com amigos mais próximos, né? Eles têm um comportamento diferente, têm um comportamento mais, vamos dizer assim, humilde ou mais humano. Pode ser. Não estou desconsiderando isso, mas vamos chamar assim, com todo respeito, essa questão psicológica, mas eu vou usar mais como uma ideia de uma dicotomia, né? Que seria uma bipolaridade. Então, quando eu estou no meu emprego, quando eu estou no meu local de trabalho ou na minha prestação de serviço, não importa, eu preciso ter essa característica, né, ser uma pessoa prepotente, uma pessoa arrogante, uma pessoa que tem certezas absolutas sobre tudo, né? E aí, quando eu vou para casa, aí eu mudo, eu tiro aquela máscara, coloco lá no porta-luva do carro, chego em casa e eu sou um sujeito fofinho. É muito difícil, né, a gente pensar que a pessoa consiga fazer essa separação, porque normalmente, o que acaba acontecendo? A pessoa acaba incorporando esse personagem. O que começa aparentemente como uma máscara para ser aceito dentro de um mercado de trabalho ou dentro de um grupo de pessoas, ele vira uma roupa que você não quer tirar, uma máscara que você não quer tirar. Você gosta daquilo. Porque te dá poder, te dá status, te dá, sei lá, o que você imagina que possa dar quando você está com essa cabeça. E, obviamente, quando acontece isso, quando você começa a utilizar essa máscara, isso é um perigo. Isso é um perigo, porque você não percebe mais que você já atravessou todas as linhas possíveis, todos os limites possíveis, e você está indo em frente, e você incorporou aquilo, incorporou aquele personagem. Olha, vamos aqui ver um exemplo que aconteceu com o ex-presidente norte-americano, o Donald Trump. Eu não vou aqui fazer nenhum comentário sobre se ele foi um bom presidente ou não foi, eu não vou falar da parte política disso, eu vou falar da maneira como ele se comportou. Perfeito? Que aí acho que é um bom exemplo para nós aqui. Ele passou a campanha eleitoral inteira lá em 2020 dizendo que jamais seria derrotado pelo Joe Biden, que é lá do Partido Democrata. Para Trump, o Biden, segundo ele, era um perdedor, ou na expressão que o Trump gosta muito de usar, um loser, né? Uma expressão em inglês, né? Uma palavra em inglês, loser. Ok, um perdedor. Veja, podia ser marketing de Trump. Não parece muito, mas vamos supor que seja, né? Ele tem que mostrar aquele momento que ele é um cara vencedor, que ele é um cara muito inteligente e tal. Podia ser marketing, podia. Uma máscara aí para mostrar autoconfiança para o público. Mas aí o que acontece? Quando ele perdeu a eleição, nós vimos a reação dele. E qual foi a reação dele? Nós vimos o que aconteceu, né? Como assim eu não fui reeleito? Como assim eu perdi a eleição? Não pode ser. E aí, quando ele vai por esse caminho de pensamento, e que jamais uma pessoa como ele poderia perder uma eleição, ainda mais para um adversário que ele considerava um perdedor, ele vai tentar fazer o quê? O que ele vai levantar de situação? Só pode ser fraude.
só posso ter sido roubado nas eleições. Olha só que interessante, né? Ele incorpora aquele personagem. A máscara dele faz parte do personagem dele. Ele está lá, está completamente convencido de que ele é a melhor pessoa da face da Terra. É a última bolacha do pacote de biscoito. Ele acha que é isso, ele já está, para ele, é óbvio que ele não perdeu essa eleição, é óbvio que alguma coisa aconteceu, é óbvio que eu perdi porque eu fui roubado. E aí foi criando uma série de confusões que, como nós acompanhamos aí pelo noticiário, acabou tendo até aquela situação de invasão no Capitólio, início de 2021, e até hoje tem consequências, né, aqueles atos todos, até ele reconhecer a derrota, até agora ele não, a situação ainda ficou muito mal resolvida lá para os Estados Unidos. Mas vejo como essa questão do orgulho, é por isso que nós demos esse exemplo, só para a gente ter isso muito claro, muito nítido, né? Como essa questão do orgulho, da prepotência, da arrogância, ele é um perigo. Eu falei isso anteriormente, estou falando de novo aqui, ó, tem que ter aquele sinal vermelho, aquele alarme, sabe? Tom, tom, que a gente vê nos desenhos ou vê aí nos programas de televisão, tem que ter lá um alerta, para dizer, olha que perigo que nós estamos correndo se nós, e aqui vem a conversa para nós aqui, a conversa é dentro do nosso ambiente, aqui do nosso programa. Nós estamos querendo ser pessoas melhores. Então, se eu for aqui para esse lado aqui do orgulho, da prepotência, da arrogância, isso é um perigo, assim, nós vamos para um caminho completamente equivocado e não vamos conseguir ser pessoas melhores, espíritos mais evoluídos, tudo porque está faltando humildade, ou tudo porque nós estamos aqui cercados por todas essas necessidades de aparentarmos ser determinada pessoa que vai nos levar aqui para essa ideia do orgulho, da arrogância, da prepotência e da ausência, né, ou da distância em relação à humildade. E aí, como que a gente faz para escapar desta armadilha? É o que vocês devem estar pensando e é o que nós vamos conversar um pouquinho no próximo bloco. Eu falei no bloco anterior sobre Sócrates, e agora eu vou mencionar um filósofo brasileiro, o Mário Sérgio Cortella. E ele nos dá aqui, numa palestra, ele nos coloca aqui algumas questões sobre essa ideia da humildade que podem já nos ajudar a tomar um cuidado para não entrarmos nessas armadilhas que o nosso entorno nos coloca muitas vezes, ou até mesmo o nosso cérebro, né? Nosso cérebro às vezes fala assim, como assim? Você vai ser uma pessoa humilde nesse ambiente? Não faz sentido, você precisa se defender, não dá para você ir por esse caminho. Então, o Mário Sérgio Cortella, ele fala numa palestra o seguinte, olha, uma pessoa humilde não é uma pessoa acovardada, subserviente, humilhada. E muitas vezes, quando a gente fala sobre humildade, nós temos esse entendimento, né? Uma pessoa humilde é uma pessoa acovardada. É uma pessoa subserviente, ou seja, aceita tudo que os outros mandam. É uma pessoa humilhada. E não é assim. Não é desse jeito. Isso é algo que nós colocamos na nossa cabeça como uma ideia relacionada à humildade, mas não é isso. E o Mário Sérgio Cortella diz: olha, uma pessoa humilde é aquela que tem clareza em relação à sua própria postura, que ela não é o único modo de ser humano, e não é apenas a ideia que ela carrega que tem validade. Olha que diferença de ponto de vista, quer dizer, eu sei que eu tenho as minhas limitações, eu tenho uma clareza em relação à minha postura, a quem eu sou. Tenho limitações, eu tenho que reconhecer que eu tenho algumas questões que eu tenho uma certa dificuldade. Por exemplo, sei lá, eu não entendo nada de física quântica, essas coisas, não entendo, perfeito? Você tem que ter a humildade de falar, por que eu vou me meter a besta de falar sobre física quântica se eu não entendo, ok? Então, obviamente, também no nosso modo de ver ou de enxergar a nossa participação na sociedade, que eu não sou a melhor pessoa do mundo. Eu não sou o sujeito mais perfeito do mundo. Cada um de nós aqui pode, às vezes, até achar, né? Olha, eu sou um cara muito bom, olha só, puxa, se todo mundo fosse que nem eu. Então, eu não sou o único modo de ser humano, diz aqui o Mário Sérgio Cortella, quando eu tenho essa ideia da humildade, né? E não é apenas a ideia que essa pessoa carrega que tem validade. Só a minha opinião vale. Eu tenho certezas absolutas sobre as coisas que eu falo. Será?
Será que é assim que as coisas funcionam? Quando você começa a pensar, fala assim, puxa, será que eu não devia ouvir um pouco mais? Será que, de repente, alguém não pode me dar aqui algum conselho? No bloco anterior, eu estava falando sobre o Trump, e com essas revelações que estão sendo feitas na investigação sobre todos aqueles incidentes no Capitólio, fica cada vez mais claro que muitas pessoas no entorno do Trump tentaram alertar, olha, para com isso, pede para eles voltarem, pede para eles voltarem. E ele resistindo, ele não queria saber disso, não queria saber de dar nenhuma ordem contrária à invasão. Então veja como às vezes, quando a pessoa acha, não, eu estou certo, ela fica, na verdade, ela fica cega, né? Ela não quer ouvir ninguém, só eu tenho certeza, eu sei do que eu estou fazendo. Diz aqui o Cortella ainda. Há pessoas que são tão arrogantes que elas só conseguem se elevar se ela diminuir a outra pessoa. E há pessoas inteligentes que crescem junto com o outro. Olha só a diferença. Né? Uma quer mostrar que é melhor e o que ela vai fazer em relação ao outro, né? Vai diminuir a outra pessoa. Enquanto isso, pessoas inteligentes, pessoas humildes, que sabem que precisam trabalhar em conjunto, elas vão crescer junto com o outro, em parceria, juntos. Pessoas que se colocam numa postura soberba, diz aqui o Mário Sérgio Cortella, encontram sempre um enfrentamento muito forte. Vou até repetir isso aqui. Pessoas que se colocam numa postura soberba encontram sempre um enfrentamento muito forte. Quem é que gosta de conviver ou de trabalhar ou de estar ao lado de pessoas assim, arrogantes, prepotentes, soberbas? Então, óbvio que há uma resistência em você conseguir uma cooperação com pessoas assim. Diz o Cortella, o maior desespero do orgulho é nunca superar a humildade. E isso é uma verdade. Quer dizer, o orgulho tenta de tudo. O orgulho quer demonstrar que sabe tudo, que conhece tudo, a partir do orgulhoso, do prepotente, do arrogante, do vaidoso, né? Só que não consegue agregar. É uma pessoa que não consegue trabalhar em equipe normalmente, não consegue trabalhar, não tem aí uma postura fraterna. E ele nunca vai superar quem? Quem tem uma postura mais humilde, que sabe ouvir as outras pessoas, que sabe envolver, que sabe conversar, que sabe trabalhar em conjunto. Nunca vai superar. Então, por isso que o maior desespero do orgulho, diz aqui o Cortella, é nunca superar a humildade. E por isso, gente, que Jesus iniciou seu mais importante discurso, que é o Sermão da Montanha, que está lá em Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Nesse importante discurso, Jesus vai o quê? Nos incentivar para a prática da humildade. Se vocês olharem lá no capítulo 5, versículo 5, diz o seguinte, olha, bem-aventurados, ou seja, felizes, os humildes, em algumas traduções, os mansos, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados os humildes, pois eles herdarão a terra. E faz sentido isso, porque é a partir da humildade que vamos controlar, colocar freios em nosso ego, em nosso orgulho. Os espíritos explicaram isso a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Na questão 913, os benfeitores do espaço falam o seguinte: do egoísmo deriva todo o mal, como o orgulho, a prepotência e tal, né? O egoísmo neutraliza todas as qualidades. Olha que coisa horrorosa que é essa questão do egoísmo, né? Quando ele está descontrolado, então é um negócio, é quase uma bomba atômica. Na 917, os espíritos então nos dão uma receita, uma vacina contra essa situação. Então, lá no 917, os espíritos de luz falam o seguinte: enquanto o egoísmo é a fonte de todos os vícios, a caridade é a de todas as virtudes. Então, enquanto o egoísmo é a fonte de todos os vícios, a caridade é a de todas as virtudes. Então, a caridade, por nos levar à humildade, ao desapego, a ter um comportamento mais fraterno em relação ao nosso próximo, é um excelente antídoto, uma excelente vacina contra o orgulho, contra o egoísmo. Então, vamos caminhar com a caridade junto com a humildade. Vamos colocar a humildade na nossa vida. E a caridade é um exemplo disso. É quando nós incorporamos a humildade. E ela vai colocar um freio, a caridade vai colocar um freio nessa questão do nosso ego descontrolado. Mas para que isso ocorra, isso agora é importante, para que nós possamos mudar tudo isso, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar.
Porque nós estamos com um hábito. Se nós temos essa questão, trabalhar sempre na ideia do orgulho, da prepotência, da vaidade, primeiro eu sou o mais inteligente, eu sou de tudo. Sócrates aqui está longe dessa pessoa. Eu só sei que nada sei, não existe para essa pessoa. Então, como é que eu consigo mudar essa forma de pensar? No livro, que tem um nome muito interessante, Pensamentos que Ajudam, o José Carlos de Luca, no capítulo Projeto em Construção, e todos nós somos espíritos nesse momento, né? Num projeto em construção, ele fala o seguinte para nós aqui, o de Luca: nem sempre seremos os melhores, os mais fortes, nem saberemos as respostas, nem sempre estaremos de bom humor, nem sempre teremos paciência. Quando tudo isso acontecer, vamos criar pontes para o nosso crescimento. Só cresce, diz aqui o De Luca, quem é humilde. O orgulhoso acha que já atingiu a perfeição. O orgulhoso acha que já atingiu a perfeição. E se algo ainda não deu certo, é porque o mundo é culpado. Claro, como assim? É uma grande conspiração. Como eu não ganhei a eleição? Fui fraudado, foi roubado, claro, né? Então, o orgulho ele serve como um véu, né? Ele encobre as nossas imperfeições, nós não conseguimos enxergar de verdade aí a realidade. Então, nesses momentos, diz aqui o De Luca, a humildade nos ajuda a enfrentar a nossa ignorância. A humildade nos ajuda a enfrentar a nossa ignorância. Portanto, como disse Sócrates, e voltamos aqui a Sócrates, só sei que nada sei. Vamos enfrentar a nossa ignorância com muita humildade. Vamos reconhecer que nós não somos perfeitos, que nós temos imperfeições. Temos que aproveitar aqui a nossa encarnação para olhar para esses pontos assim mais desafiadores, para transformá-los, aproveitar enquanto nós estamos aqui encarnados e fazer algo para modificar essas imperfeições, aproveitar para aprender muito e melhorar o nosso espírito, porque como disse aqui Pedro na primeira carta, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então vamos lá, essa é a nossa lição de casa. E conte aí nos comentários qual o seu maior desafio em relação à humildade. Deixe seu comentário lá no YouTube, teria o maior prazer em responder seus comentários. Se gostaram do programa, por favor também, não deixem de curti-lo. Aviso aqui último, siga-nos também em nossos grupos no WhatsApp e Telegram. Os links estão na descrição do programa. E na semana que vem, na próxima quarta-feira, teremos episódio novo, hein? Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus.